que os irmãos abram sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 28. Nós vamos tratar desse tema aqui hoje. Eu creio que é um texto que a grande maioria da igreja conhece, até recita de cor isso aqui. Se puder baixar um pouquinho o volume, eu agradeço. Diz assim, Romanos 8, 28. A nossa lição de hoje e da próxima lição da nossa revista vai tratar justamente sobre o desenvolvimento desse versículo aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vai estar tratando da aplicação desse verso nessa lição de hoje, na lição 11 e na lição 12. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Pai, pedimos Tua bênção agora, nesse momento de prescrutar a Tua palavra, Senhor, de abrir para lê-la. Queremos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender, nos ajude a aplicar a nossa vida pessoal de uma maneira real, de uma maneira viva, eficaz, Senhor. Não meramente uma teoria, não meramente o conhecimento do versículo e nada mais. Mas que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos ajude a entender a verdade contida nesse verso de Romanos 8, 28, a respeito da nossa vida, da nossa relação com o Senhor, da nossa relação com os outros, da nossa relação com as circunstâncias, de tudo aquilo que nos cerca. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos essa verdade ao nosso coração e a confiarmos em Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Antes de nós darmos aqui início à nossa aula de hoje, vocês têm quem não tem a lição? Só 2. Quem mais não tem? 3. Seria bom, Rafael, providenciar três cópias aqui, para poder... 3 cópias, para poder a gente acompanhar aqui o estudo da lição, que a lição é importante que a gente acompanhe isso aqui. Irmãos, voltando aqui ao que eu estava falando no começo, eu creio que todo cristão, né, de uma forma ou de outra, ele sabe, né, ele conhece esse versículo, Romanos 8, 28, e até recita quase de cor. E até para as pessoas que estão passando dificuldade ou por alguma provação, eles vão recitar, eles vão dizer isso para elas. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, isso está na boca do cristão, está na boca de muito crente. Mas a minha pergunta é, será que isso é aplicado do modo correto, é entendido do modo correto na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que nós aceitamos mesmo que todas as coisas que nós vivemos, elas estão cooperando, não é, para conhecermos e para amarmos mais a Deus? Será que nós entendemos que as circunstâncias que Deus nos coloca, não é porque Ele nos ama? Isso aqui é o entendimento e a aplicação desse verso aqui. E muitas vezes a gente não aceita isso, porque a gente entende de que Deus nos ama conforme os conceitos que eu tenho a respeito das coisas, ou de mim mesmo, ou dele. E quando algo estranho acontece na minha vida, não é, eu vou murmurar, eu vou praquejar, eu vou escantear Deus, porque não está conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. A lição de hoje vai tratar, irmão, justamente da aplicação desse verso na vida de uma família. Nós vamos ler aqui, abra a sua Bíblia em Ruth. Nós vamos ler Ruth, está logo após Juízes. Né? Nós vamos estar lendo aqui só o capítulo 1. Nós vamos tratar desse tema em 2 lições. E nós vamos perceber a maneira que
que o livro de Ruth, não é, ele nos ensina a respeito da aplicação desse versículo de Romanos 8, 28. Eu vou ler aqui o capítulo 1 e você vai observar o que está acontecendo aqui. Né? É uma narrativa histórica. Né? E observa aqui o que está acontecendo aqui e sempre fazendo associação com Romanos 8, 28. Diz assim a palavra de Deus. É um capítulo pequeno, somente 2 versículos. A gente vai ler isso aqui rápido. Nos dias em que os juízes julgavam, então o livro de Ruth está dentro do tempo dos juízes. É o primeiro ponto aqui. E o que é que se identifica, né? Qual é a identidade do livro de Juízes? Cada um fazia o que dava na cabeça. Ninguém consultava Deus para nada. É assim que é o contexto do livro de Juízes. Cada um fazia como lhe aprazia fazer, como queria fazer. Deus estava fora do contexto. Deus estava fora das decisões. Deus estava fora dos propósitos de cada um. Esse é o contexto do livro de Juízes. Talvez o livro mais pesado das Escrituras seja o livro de Juízes, onde o povo mais se desviou de Deus. Mais. Porque cada um fazia o que achava que era certo. Não havia nenhuma consulta para Deus. Então, ele começa logo dizendo isso. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Bom, isso aqui é outro ponto que a gente deve pensar também. Ora, se o povo estava desviado de Deus, se ninguém consultava a Deus, se fazia o que tudo dava na cabeça, não é? Quebraram a aliança, não é? O que é que está lá em Deuteronômio quando se quebra a aliança com Deus? Vem as suas consequências. Deus vai ajuizar o povo. Então a gente pode já entender aqui que a fome sobre Israel era porque Israel quebrou a aliança com Deus. Então houve fome, diz o autor do livro aqui. Ele mostra isso, ele continua. Um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Então a gente começa a perceber aqui já uma atitude que é consequência daqueles que fazem tudo que lhe dá na cabeça. Atitude dessa família aqui foi sair de Belém. Belém significa o quê? Casa do pão. Para morar entre os moabitas. O que foi que Deus diz em sua palavra? Para Israel não fazer isso. Não dar seus filhos para os filhos dos moabitas e nem pegar os filhos dos moabitas e dar para as suas filhas judias. Então veja como o livro começa aqui tenso. A história de Ruth começa numa crise muito grande. Vamos lá. Esse homem se chamava Elimeleque e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Belém de Efrata, né? Aqui fala da região geográfica, né? Quando fala efrateus. Então, é como você, eu sou mineiro, eu sou paraibano. Então, está falando isso aqui, mas isso aqui é de Efrata. Era uma região de Belém. Vamos lá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Então aqui a gente começa a ver aqui o aprofundamento da crise. Saem de Belém, vão para Moabe, chegam entre os moabitas, o marido morre. Então vejam que a coisa está aprofundando. A tensão e a crise está aprofundando aqui. Vamos lá. E ela ficou sozinha, ficou viúva. Estes se casaram com mulheres moabitas. Então aprofundou mais ainda aqui a crise. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilom, os 2 filhos de Noemi. Então, vocês estão vendo aqui que a intensidade, né, de uma atitude, de uma decisão impensada, ela vai criando consequências para todo mundo. E consequências ruins no contexto aqui. Não é?
Porque ele toma a decisão, não, tá tendo fome aqui em Israel. Não quiseram nem saber por quê. Vamos embora para Moab, que está do outro lado do Jordão, é uma área bonita, é próspera, então lá a gente vai ter o que a gente comer. Vamos lá. E olha o que está acontecendo aqui. Agora os filhos se casam com as mulheres moabitas, depois os filhos morrem e ela fica só, com 2 noras moabitas. Ficou sozinha, Noemi. Vamos lá. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha como é que Deus aqui, ele é fiel à sua aliança. O juízo vem, irmãos, não tem como. Vamos lá. Verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas 2 noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então, ela em Moabe, depois de mais ou menos mais de 10 anos, ela ouve que Deus restaurou, não é? Deus voltou a alimentar o povo. Então, Deus tirou a fome e começou a alimentar. Então, ela ouve isso. O que é que ela faz? Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Então, ela resolveu voltar. Resolveu voltar. Então, veja que coisa aqui interessante, né? Agora, vai aplicando isso aqui a Romanos 8, 28. Não esquece disso, não. O pano de fundo aqui, que está sustentando isso aqui, é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, você olhar para um texto como esse, a primeira coisa que você vai dizer é dizer, isso não coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha a desgraça que está acontecendo aqui, que aconteceu aqui. Olha o desastre que aconteceu aqui. Como é que Noemi, ela vai perceber isso? Que o que ela está vivendo e o que ela viveu coopera para o bem dela. Porque ela foi chamada segundo o propósito de Deus, que ela pertence à tribo de Judá, à nação de Israel. Você está vendo, irmãos, como fica difícil encaixar isso na nossa cabeça, no nosso raciocínio, que as circunstâncias que nós vivemos, que são indesejáveis e azedas em nossa vida, elas estão cooperando para o bem, para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. A gente muitas vezes não percebe isso, ou não aceita isso. E vai dizer, isso é do diabo, isso é jogar o praga na minha vida, jogar o feitiço na minha vida. E você começa a querer justificar, não é, as suas decisões erradas, né, com essas justificativas. E você esquece de que Deus, ele é fiel à sua aliança. E Deus é fiel aos seus propósitos, ao seu chamado. E ele não vai deixar, né, o seu nome ser sujado por mim e por você. Não vai. Ainda mais os seus filhos. Deus açoita. Está lá em Hebreus. Deus açoita, Deus bate mesmo. E bateu aqui em quem? Em todos eles. E deixou quem para contar a história? Noemi. Ela poderia ter morrido? Poderia, mas Deus poderia ter chamado também ela. Mas não, ela ficou para contar a história. Então nós vemos aqui juízo e graça. O difícil desse contexto aqui é a gente perceber a graça de Deus sobre Noemi. Nem ela mesma percebe. A gente vai ver isso aqui no decorrer da história. Vamos continuar. Noemi disse às suas noras, vão agora e volte cada uma para a casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. Então, Noemi sabia da bondade de Deus, Noemi conhecia Deus, mas para aplicar esse conhecimento à vida dela, você vai ver que ela não aplicava corretamente, ela não sabia aplicar isso aí. Ela abençoa as noras, manda para a filha, mas vamos lá. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada um na casa do seu pai, na casa do seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Então aqui a gente começa a perceber aqui algo diferente no contexto. Ora, o que faz com que as noras desejem voltar com Noemi para Judá, para Israel?
O que aconteceu aqui na família para isso acontecer? Alguma coisa aconteceu, as noras devem ter conhecido quem era o Deus deles. E isso atraiu as noras a irem com Noemi. Não só o amor, não só o carinho, mas tem coisas por trás aí, né? dessas mulheres aqui. Mas Noemi disse, verso 11, voltem minhas filhas, por que vocês irão comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Então, não tem como. Eu não posso mais gerar filhos. Isso era o costume, né? Era a lei do levirato, né? Os filhos casavam com as viúvas dos irmãos. Então, vamos supor, eu tenho um irmão, a minha esposa, eu morri, então minha esposa vai casar com quem? Na lei de Israel, com meu irmão abaixo de mim. Então, ele tomava o lugar, era a lei do levirato. Então, ela não tinha mais filho, então elas não tinham com quem casar. E mesmo se tivesse, quando os filhos dela chegassem à idade adulta, elas estariam todas já velhas. A Ruth e a outra menina, não é? Como é o nome dela aqui, gente? Como? Orfa, isso mesmo. Então elas estariam velhas, né? Então vamos continuar aqui a nossa leitura aqui. E ainda disse, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite, que tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou sua mão sobre mim. Então, aqui a gente começa a ver qual é o entendimento que Noemi tem de Deus. A minha amargura, não é? Olha como ela está aqui, né? É maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, essa é a leitura que Noemi tem de Deus. Mesmo dizendo que Deus vai abençoar as meninas, vai fazer prosperar, tal. Então, veja aqui uma contradição. Aquilo que ela sabe que Deus faz com os outros, mas não faz sobre si mesma. Eu estou amargurada, Deus descarregou sua ira sobre mim. Essa é a leitura que ela tem de Deus por causa dos fatos que ela viveu. Então, muitas vezes, irmãos, né, a gente está na mesma situação que Noemi aqui. E a gente não consegue perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus preservar Noemi? Você já parou para pensar nisso aqui, nesse contexto aqui? Claro que ela no contexto ela não chegou a pensar isso. Mas algo vai acontecer aqui que tem a ver com o plano da redenção, com a vida de Cristo, com a vida do Messias. Isso é que é interessante. Mas o contexto aqui, irmãos, era por uma decisão errada de Elimeleque, uma decisão completamente errada. As consequências recaem sobre toda a família. A mulher e os filhos. E aí a mulher faz a leitura de que Deus está amargurada, porque Deus derramou sobre ela a sua ira, né? a sua raiva. Não é? Agora, por que Deus derramou sobre ela a sua ira? O que foi que ela fez de errado? A história não conta aqui, não confessa aqui, não confessa, a história não traz, não é, a história. Muito bem, exatamente. Vamos continuar aqui, irmãos, a nossa leitura e a nossa exposição. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, Orfa foi embora, voltou para a casa dos pais. Mas Ruth não. Ruth se apegou a ela. Então, Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses.
vá você também com ela. Veja aqui que Ruth tinha conhecimento dos deuses dos moabitas. Qual era o deus que os moabitas adoravam? Moloque. Onde se oferecia as crianças em oferta a Moloque. Então, veja só a mistura aqui das coisas já. Está vendo? A apostasia, o sincretismo religioso já aqui, entre o Deus de Ruth e o Deus das Moabitas, né? E Ruth sabia disso. Ela tinha esse conhecimento por causa da lei de Deus, né? A respeito de não se misturar com esses deuses. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então, o que é que está acontecendo aqui? Com Ruth e Noemi aqui. Uma aliança. Justamente isso aqui. Mas a aliança foi com quem? A aliança de Ruth foi com quem? Com Deus e Noemi. Está vendo a graça entrando aqui já? Diante de uma situação catastrófica, de uma situação que não tem solução? Não, tem. Então a coisa começa a fluir, começa a jorrar. Deus começa a jorrar, né, diante de Ruth a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, mas Ruth não consegue ver. Vamos continuar aqui. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, então aqui outra decisão, tá vendo? Em contraste com a decisão de Elimeleque. Então aqui nós temos aqui duas decisões. Uma mal tomada, a de Elimeleque, e uma decisão perfeita, segundo a graça de Deus, a decisão de Ruth. 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém, a cidade dela. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntaram: essa não é a Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Olha só como é que está o coração de Noemi aqui. Olha só, irmãos. Muita gente, irmãos, em nosso meio está desse mesmo jeito. Um coração cheio de amargura, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo o Senhor, sabendo da sua graça, bondade, misericórdia, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas trocaram o seu nome para Mara. O que é Mara, irmãos? Esse nome nos remete para onde? Olha que Ruth sabia da lei do Senhor, do Pentateuco. Esse nome nos remete para onde? Chegaram com sede a um lugar onde a água era amarga. Eles não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E não tinha como, né? Ali eram águas venenosas, né? A gente podia até dizer dessa forma aí. E não tinham como beber, nem o povo, nem os animais. Ia todo mundo morrer de sede, naquele contexto. E o povo murmurou contra Deus. Houve uma murmuração ali, porque o povo não tinha água. Mas o povo murmurou, sem antes pedir a Deus que saciasse a sede deles. Tomaram a decisão de murmurar imediatamente. Então Ruth sabia, Noemi sabia dessa realidade, desculpe. E disse: não, olha, não me chama mais de Noemi, não. Me chame de Mara. O que é que ela está mostrando para o seu povo? Toda a sua amargura. E dá razão, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura.
Irmãos, é interessante a gente observar isso aqui, não é? Que a gente tem essa mesma atitude. A gente toma as nossas decisões sem pensar, sem consultar a Deus, sofre as consequências e depois vai culpar a Deus. Isso não se parece com a gente? Parece. Muitas coisas que a gente faz, que a gente acha que tem a capacidade de fazer e faz sem consultar, sem entregar, sem perguntar a Deus, sem mostrar, não é? E pedir socorro para tomar certas decisões. A gente faz isso e vem as consequências e aí a gente vai culpar a Deus. É o que está acontecendo aqui. Olha o 21. Quando saí daqui, eu era plena, eu era alegre, eu era amistosa, eu era, sabe, tranquila. Mas o Senhor me fez voltar vazia. Olha só, gente, olha a culpa que ela está jogando aqui para cima de Deus aqui. Deus me fez voltar vazia. Ela esqueceu até de Ruth e da aliança que fez com ela e do amparo de Ruth para ela. Ela esqueceu de tudo. Ela só via o seu umbigo, a sua necessidade. Ela estava consumida pela sua dor e pela amargura provocada por essa dor, não é? Que foi fruto de uma decisão completamente caótica de Elimeleque. Eu não quero aqui culpar Elimeleque por causa disso, ou justificar a amargura de Ruth por causa da decisão de Elimeleque. O que eu estou colocando aqui é que certas decisões na vida promovem consequências terríveis. E a gente acaba culpando a Deus, como ela está fazendo aqui. A gente não para pensar. Né? Vamos lá. Por que então querem me chamar de Noemi? Se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Isso aqui é importantíssimo aqui. Saíram com fome e voltaram quando? No começo da colheita da cevada. Veja só, a prosperidade volta para Israel. Então Deus tirou o juízo e voltou a prosperidade para a sua terra. Mas nesse tempo de juízo de fome, né, o que aconteceu? Uma decisão completamente caótica, sem consultar a Deus de Elimeleque, levou a sua família, né, a todas essas consequências. Deus não deixou de sustentar a família de Elimeleque. Preservou Ruth, preservou Noemi e preservou Ruth no contexto da história. E Ruth era uma moabita, uma nação inimiga de Israel. Uma nação que perseguiu o povo judeu durante muito tempo. Uma nação idólatra, pagã. E Deus preserva isso. Então vocês estão vendo como é interessante esse capítulo 1, porque todo o capítulo 1 aqui, né, ele trata justamente do contexto, do pano de fundo que vai acontecer do 2 em diante. Ele traz a história, né, do desastre e termina mostrando que o início da redenção. Né, é no começo da colheita da cevada. Então, pegue sua lição aí, vamos dar uma caminhada por ela aqui. Né. Eu vou direto para o ponto 1, né, que essa introdução aqui já foi feita aqui, não precisa a gente estar... Depois você lê em casa isso aqui com mais calma. Né. A jornada. O capítulo 1 de Ruth nos apresenta um período extremamente complicado na história do povo de Israel. Vimos uma decisão infeliz de um chefe de família e um retorno melancólico, cheio de tristeza, para casa. Podemos concordar com a maneira com que Iaim do Guide se refere a essa porção do livro de Ruth. Estrada para lugar nenhum. Qual foi a estrada para lugar nenhum? Sair de Belém e para a região de Moabe. Eles foram para lugar nenhum. O autor nos introduz o livro de Ruth com as escolhas de um homem chamado Elimeleque, da tribo de Judá,
e natural de Belém, que deixou a terra de Israel e se mudou com a sua família e seus 2 filhos para a terra de Moabe. Ele não tinha como prever nas suas escolhas, ele não tinha como prever, mas suas escolhas tiveram duras consequências para ele e para toda a família. A gente acabou de ver isso aqui. Era a época dos juízes. A gente também viu isso aqui no começo do livro. Isso nos diz muito. Trata-se de um período extremamente difícil de Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. A questão é, como é que um povo sem a orientação de Deus vai fazer o que é certo? Não faz. Não tem como. Não tem como. Então aqui, tudo que eles faziam era errado. Não é? De acordo com do Guide, não temos aqui apenas uma datação histórica que visa situar a narrativa em um período histórico específico. Antes, é uma descrição teológica do caráter da época em que esses acontecimentos tiveram lugar. Era uma época de caos moral e espiritual. Elimeleque e sua esposa Noemi viveram do que alguns denominam de o pior dos tempos do Antigo Testamento. E eu concordo com isso. Por que é o pior, irmãos? Por que foi pior do que o dilúvio, lá em Gênesis 6? Vamos pensar um pouco? Por que é o pior período, não é? Ou pior tempo do Antigo Testamento? É? Não, isso é um fato, mas por que é considerado o pior tempo do Antigo Testamento? Onde a apostasia estava assim. Quando é que uma coisa ela se torna pior? Quando você tem conhecimento e não faz aquilo que você deve fazer. Aquilo que o conhecimento te manda fazer. Então a coisa se torna pior. Porque você tem acesso à luz, mas vive nas trevas. O povo aqui de Israel, no época dos juízes, tinha o conhecimento de quem? De Deus, da lei, de Moisés. Por isso que é pior. Porque sabiam de como Deus agiria se eles quebrassem a aliança. Eles tinham esse conhecimento. E como é que eles agem? Como se não tivessem conhecimento nenhum de Deus. O autor da lição chama isso de ateísmo prático. Esse é o ateísmo prático. Você sabe que Deus existe, você tem a sua lei nas suas mãos, tem os seus mandamentos na sua mão, você conhece isso, mas vive como se isso não fizesse qualquer diferença para você. Aqui é o contexto do livro de Juízes. Um ateísmo prático, se podemos trazer para o nosso contexto e aplicar dessa forma. Né? Mas a lei sempre teve ali, o Moreira, sempre teve ali. A lei estava ali o tempo todo. Não é uma desculpa, isso não é uma desculpa, isso não é uma justificativa coerente. Porque a lei estava ali e o povo conhecia o testemunho de Deus pela história. Vamos continuar aqui. Além disso, naqueles dias, uma terrível fome se abateu sobre a terra de Israel. A gente viu isso aqui. O livro não nos informa a causa dessa escassez na terra. Né? Lá no finalzinho, o resultado era que Israel ficava muito debilitado com a presença dos midianitas, que destruíam as plantações. Apesar disso, não é impossível que essa fome fosse o resultado da disciplina de Deus sobre Israel. O próprio livro faz isso aqui. Uma vez que no período dos juízos o povo frequentemente se desviava e passava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em Deuteronômio 28, 15 a 52, várias das maldições resultantes da desobediência pactual tinham a fome e a escassez de alimentos como a sua consequência. Deuteronômio 28, você vai ver isso lá. Então Deus estava cumprindo a sua lei ali. Por causa dessa severa fome, Elimeleque se mudou com a sua família para a terra de Moabe. Uma escolha desesperada e insensata. Desespero,
nos faz tomar decisões insensatas. Irmãos, quando você estiver numa pressão muito grande, ou numa crise muito grande, a melhor coisa que você faz, não fazer nada. Não tome nenhuma decisão. Não tome, não se ponha, não abra a boca, porque você vai fazer besteira. Você não vai agir corretamente. Isso em qualquer aspecto da vida. Abri parênteses aqui para uma experiência que eu passei, de agir sem pensar. Depois de 1h30 numa fila, alguém fura a minha frente. Isso bastou. Foi aprontar o maior escândalo lá no órgão público, né? Bater na mesa, sabe? Foi assim, aprontou tudo, teve que chamar a coordenação, um monte de coisa para poder apagar, para poder remediar a confusão que eu fiz. E a pessoa que ia me atender disse: o senhor, eu não lhe atendo. Pronto, e foi embora. E eu não fiz nada. Dia seguinte, paguei tudo com multa. Tive que voltar lá depois e pedir perdão à pessoa. Ela não queria me receber no dia seguinte. Mas eu pedi encarecidamente e disse: olha, eu sou crente e eu agi errado. Por causa de uma decisão no fervor das emoções. É o que ele está dizendo aqui, ó. Então foi uma decisão insensata, no desespero, porque alguém passou à minha frente, olha só. E crente, tem isso. Vamos seguir aqui. Parte 2. Fartura e morte na terra de Moabe. Também não somos informados a respeito do que levou Elimeleque a escolher Moabe. Entretanto, Garófalo, isso aqui é um pastor lá de Goiás, nos informa que Moabe ficava do outro lado do Mar Morto, local de terras baixas e férteis. Assim havia fartura em Moabe, não fome, como em Belém. Então isso aqui foi a decisão dele. Qual foi a decisão? A decisão de Ló. Ló, vamos conversar aqui. Vamos dividir aqui, Ló. Você está com muito gado, eu estou com muito gado, você está com muita gente, eu com muita gente. Eram irmãos, primos irmãos. Abraão e Ló. Então vamos lá. Bom, eu vou te dar a primazia. Pode escolher. Pode escolher. Foi o que Ló fez? Olhou para onde? Para o alto. Ele não olhou para o alto. Ele não olhou para Deus. Ele olhou para onde? Para aquilo que enchia os seus olhos, as campinas verdes lá do vale do Mar Morto. Lá no céu, tudo verdinho, tudo bonitinho. É aqui que eu me faço. Abraão se vire para trás, a terra seca. E Abraão aceitou. Não, tudo bem. E o que aconteceu? A consequência da decisão de Ló, qual foi, irmãos? Qual foi a consequência ali? Eu imagino que a gente acha que Ló tirou vantagem para se dar bem. Então, ele se deu muito bem. Abraão foi para um lado, ele foi para o outro. A gente só vai saber do que está acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, né, que era onde ele se estabeleceu, onde ele foi ampliando, chegou até lá. A gente só vai saber quando Deus manda o anjo para destruir a cidade. Abraão nem estava sabendo de nada. Então, para Abraão, Ló estava numa boa, estava tranquilo, estava prosperando, crescendo e tal. Mas, irmãos, engano. Profundo engano, porque foi uma profunda escolha, não é, desastrosa. Exatamente. E como é que Ló saiu de lá? Sem nada, com as duas filhas, que até a mulher virou uma pedra de sal no meio da estrada, no meio da fuga, né? Olhou para trás. E depois, o que é que acontece com as filhas de Ló? E qual é a nação que nasce ali delas? Qual é a nação que nasce das filhas de Ló? Hein? Moabe. Muito bem. Por isso que Abimeleque vai para lá. Moabe, os moabitas.
Está vendo tudo errado. Por causa de uma decisão assim. Mas mesmo assim, irmãos, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Alguns estudiosos afirmam que não devemos concluir que faltava a Abimeleque fé em Deus. A gente não pode dizer isso. Portanto, sua ida com sua família para Moabe não indica incredulidade em seu coração, mas tão somente a preocupação em suprir as necessidades da sua família. Eu concordo aqui plenamente com o autor. A gente não pode dizer que Abimeleque era um ateu, apostator. Isso não. Mas qual foi a pressão dele? Olhar para a mulher, os filhos, não tem nada para comer. Eu vou para lá. E aí, foi embora. Mas não pensou que Deus era poderoso para sustentá-lo e mantê-lo até cessar a seca, a fome e mandar novamente a prosperidade agrícola para Judá. Ainda assim, é preciso entender que o autor de Ruth deseja comunicar a ideia de que deixar Belém, casa do pão, independentemente da motivação, é algo que prenuncia uma tragédia. Belém quer dizer casa do pão. Ele estava aqui em Jó, né? Abandonando a terra da promessa, o culto a Deus, e estava se dirigindo para uma terra estrangeira, para um povo inimigo do povo da aliança. Não poderia dar certo. É uma tragédia, e uma tragédia aconteceu. Justamente isso aqui. Você está na igreja, mas não estou gostando, não, eu vou mudar de igreja, eu vou para outra. Qual é o motivo? Não quero, estou mais gostando. As coisas não são assim, irmãos. Você está no seu trabalho também, enchi disso aqui, eu vou embora, vou para outro lugar. Isto mostra uma inquietação da sua alma. Sua alma não está aquietada em Deus. Ele está inquieta, mesmo você sendo crente, mesmo você tendo uma aliança com Deus, como a do Meleque. Há uma inquietação, né, ainda da sua alma com relação a certas circunstâncias que isso, aquele lhe domina, você não consegue, a graça do Senhor ainda não penetrou na profundidade dessas inquietações humanas, né, e você acaba fazendo bobagem. Né. Vamos seguir aqui a nossa leitura. Elimeleque morreu. O autor não diz o que levou à sua morte. Não há como sabermos se foi um ato de juízo divino ou um simples detalhe incidental. Isso não importa. Não obstante, Noemi é deixada com seus 2 filhos, Malom e Quilion, que dão continuidade à série de escolhas erradas ou ruins da família. Ambos se casam com 2 mulheres moabitas. Um erro vai levando o outro, não é isso? Vocês estão vendo como é importante, irmãos, os nossos referenciais, como eles são importantes em nossa vida. Né? Eu conversava ontem com uma pessoa sobre casamento, né, em relação matrimonial. Eu dizia a ela, olha, o casamento se fundamenta na infância. O seu casamento se fundamentou na sua infância. Por quê? Porque você está observando a relação do seu pai e sua mãe. Você vai crescendo vendo isso. Você vai crescendo vendo isso. Então isso vai forjando a sua visão de matrimônio. Eu perguntei, seu pai e sua mãe têm quantos anos de casado? Tem tantos anos de casado. Você deve ter presenciado muito aperto, muita luta, muita crise. Foi. Mas seu pai e sua mãe estavam lá firmes, estavam. E eu confesso a você que a escolha que você fez do seu marido foi referendada em seu pai, nas mesmas características dele. E a escolha do seu esposo por você foi também referendada nas características da mãe dele. Porque isso é o processo normal de todo matrimônio. A gente quer conhecer a família, não é verdade isso? Minha avó dizia assim, meu filho, você vai casar? Eu digo, vou, vem cá que eu vou lhe dar um conselho. Você quer conhecer sua esposa?
sem palavras. Eu digo, ué, como é isso? Ela me disse isso mesmo. Observe como ela trata o pai e a mãe. E como é que o pai e a mãe tratam ela. Observa isso. Não precisa, fique só em silêncio observando. Porque vai ser da mesma forma que ela vai lhe tratar. Não deu outra. Não deu outra. Comecei o relacionamento com Celina, qual foi a primeira coisa? A minha antena estava ligada em quê? Não só nela, mas muito mais quem estava por trás dela. O modo que os pais tratavam ela e o modo que ela tratava os pais. Eu disse, é aqui que eu vou amarrar minha mula. Porque eu percebi, eu vi isso aí como era. Eu digo, aqui está tranquilo, amarrei, ela deu um nó e deixei. E ela fez a mesma coisa, depois ela me disse isso. Ela fez a mesma coisa. Então, irmãos, está aqui, não é? Essa relação aqui de Quilion e de Malon. Né? Diz aqui, ó, eles deveriam conhecer a história de como as mulheres moabitas levavam a uma tragédia no meio do povo de Israel quando levaram israelitas para adorar Baal Peor. No final, 24 mil pessoas foram mortas como juízo divino. Está lá em Números 22, 25. Tony Merida, é um outro autor aqui, um outro estudioso, afirma que um sinal da rejeição de Deus por Malon e Quilion pode ser visto em sua falta de fertilidade. Nenhum tem filhos. Outra consequência das decisões erradas aqui. Não geraram filho. Nem Ruth teve filho, nem Orfa teve filho. Nenhuma das duas. Deus é gracioso, né? Para não deixar ainda aumentar a desgraça, ele vai, né, e eles não têm filho. Né? Carlson e Younger fazem a mesma ligação. As implicações pactuais são claras. Assim como Yahvé reteve a chuva e produziu a fome, assim também reteve a fertilidade e por isso não há filhos. Deus preservando o seu próprio nome. E para agravar ainda mais a situação de Noemi, seus 2 filhos morrem, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Isso em Israel era um horror. Ela ia morrer amíngua, ia morrer de fome. Porque não tinha quem reparasse, quem sustentasse mais. Ela estava à rima de marido e de filhos. Isso na cultura judaica, quem ia sustentá-la? Ninguém. E na idade dela, já idosa, velha já, aí era o fim. Por isso que Deus segura Ruth para estar com ela. Noemi ficou sem qualquer protetor do sexo masculino, sem qualquer provedor. Era uma mulher israelita, sem marido e sem filhos, em uma terra estrangeira, uma situação desesperadora. Imagina só. Eu não sei se você já foi morar nos lugares, né, deixou seus familiares e foi para outro lugar. Né? Eu não sei se você já passou por essa experiência. E no começo é bem difícil, porque você olha para um lado, olha para o outro. Quem vai estar por mim aqui? Eu não conheço ninguém, ninguém me conhece. Você está só. Os perrengues que acontecem, você tem que se resolver só. Irmãos, isso é para a nossa natureza, a nossa cultura, isso é bem doloroso. É bem doloroso. Então está aqui Noemi, numa terra estranha, sem marido e sem filhos. Apenas com 2 mulheres da própria região. Depois de ter ficado viúva e de ter perdido os 2 filhos, Noemi se dispôs a retornar para Belém, pois ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Que beleza isso aqui. Deus sempre se lembra do seu povo, mesmo esse povo de dura cerviz. A construção da narrativa fortalece a ideia de que a fome anterior era uma manifestação do juízo de Deus. Eu concordo plenamente com esse autor aqui. Porque o povo estava vivendo de qualquer jeito. Tão certo quanto Deus havia dado a fome, ele a tirou. A princípio, as 2 noras de Noemi, Orfa e Ruth, as acompanhavam. No entanto, Noemi se volta para elas e age como uma anti-evangelista. Por quê? O coração é amargurado, gente. Você não consegue testemunhar de Deus para ninguém. Não sai, não flui. Você não tem essa disposição com o seu coração amargurado. Você é antes uma anti-evangelista.
Você não prega, você não testemunha. Você é contrário a isso. Ide, ela diz, voltai cada um à casa de sua mãe. Ela apresenta duas razões para a sua atitude. Primeiro, ela não pode mais gerar filhos para que se casem, pois já era uma mulher de idade avançada. A segunda razão é que, ainda que ela viesse a gerar filhos em idade avançada, Orfa e Ruth já estariam idosas quando os filhos de Noemi crescessem. Ela tinha que arrumar um casamento, papai, isso seria muito difícil. Esses argumentos foram suficientes para desencorajar Orfa, que retorna para sua casa. Ruth, porém, apega-se à sua sogra e afirma sua firme resolução de ir com ela para Belém. A gente viu aqui a aliança que ela fez com ela. O que mais chama a nossa atenção na fase final da narrativa do capítulo 1 é a disposição do coração de Noemi. Seu nome significa agradável ou doce. Então, ela tinha esse nome, então ela era uma pessoa agradável, ela era uma pessoa doce. Você já teve com alguém assim agradável e doce? Dá vontade de sair de perto dela? Não dá. Você está ali, né, aquele é bom, aquele te alimenta, né? Hein? Então. Hã? Então. Mas, irmãos, quando eu falo aqui, eu não falo em perfeição, não, gente. Eu não falo uma pessoa... Não, eu falo uma pessoa assim agradável, que você consegue dialogar, consegue conversar, consegue bater papo, não é? Tem saudade, sente falta. Isso é uma pessoa doce, agradável, amável. Agora, veja só, todavia, ao entrar em Belém, ela retorna. E ser reconhecida pelas mulheres do local, claro, seus familiares ali participaram do casamento dela, do nascimento dos meninos, tal, né? Claro, não é? Deu para entender, né? Ela voltar para Belém, a sociedade reconhece ela, porque ela havia casado lá, ela havia tido os meninos lá, então eles conheciam ela, conheciam os meninos, né? Os filhos, tal. Então as mulheres reconhecem isso, mas ela responde para essas pessoas, seus familiares e amigos e vizinhos, etc. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha só. Ela mesma, não é, muda o nome dela para Mara. Então isso aqui mostra tamanha era a amargura do coração dela. De acordo com Noemi, ela saiu de Belém ditosa, abençoada, mas o Senhor a fez retornar sem nada. Então, no verso 21. Ela não consegue enxergar sua nora como bênção do Senhor em sua vida. Ela não consegue ver isso. Muitas vezes, ou sempre, a amargura nos cega, nos consome. Noemi expressa uma visão distorcida a respeito de Deus. De modo correto, ela confessa a soberania de Deus, mas de modo completamente equivocado, ela nega a sua bondade e a aplicação em sua vida. Dá para entender essa dicotomia aqui dentro de um crente? Ele confessa a soberania de Deus, mas de forma equivocada, ele nega a sua bondade em sua vida. Não parece esquisito isso, estranho? Mas é assim mesmo, irmãos. Ah, Deus é muito bom, é bacana, tal, mas quando ele começa a lhe apertar, quando ele começa a lhe espremer, você começa já... não é tão bom assim não. Mas ele é soberano. Lembra o que é que Romanos 8 diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Noemi é chamado segundo o propósito de Deus, Ruth também. Agora, observar que essas circunstâncias cooperam para a vida delas porque elas amam a Deus, aí é o nosso desafio, é o desafio delas aqui também. Eu confesso que é meu desafio também, irmãos. Eu confesso que é meu desafio também. Semana retrasada, meu carro quebrou. Problema sério. Levei na oficina, o carro está lá até hoje. Orçamento do conserto, R$15 mil.
Senhor, como é que pode isso? Eu sou teu filho, ué. Preciso do carro. E o Senhor me põe numa situação como essa? Como é que eu posso crer que isso coopera para o meu bem? Essa foi a minha primeira... Meu primeiro pensamento foi esse. Essa foi a minha primeira reação. Eu não poderia ter trocado esse carro um mês antes? Olha só o que é a mente humana, o que é a nossa cabeça. Eu estou arrependido, eu devia ter trocado esse carro mês passado. Aí fui conversar com a Celina, né? Essa mesma coisa, né? Olha, eu acho que fiz uma grande besteira, né? Eu devia ter trocado esse carro mês passado. Recebi uma oferta muito boa e devia ter feito negócio. Ela olhou para mim e assim fez. Mas você ia trocar esse carro com esse problema? E o cara que comprasse? E fosse na mão dele o problema? Como é que você ia ficar? Isso não é ser desonesto, não. Isso não é desonestidade, não. Aí a ficha começou a cair. Eu comecei a entender o que Deus estava fazendo. Não troque seu carro dessa forma. Vai prejudicar outros. Você, como meu filho, vai consertar o carro. Está na sua mão isso aí. Esse é o propósito. Porque você me ama. Seja honesto nas suas coisas. Aqui a ficha caiu assim, ó, foi um banho de água fria. Eu disse, Senhor, entendi a história. Entendi o que está acontecendo. Irmãos, isso é... Você sabe o que é? É isso mesmo que Deus faz com a gente. Deus não ia me livrar desse prejuízo de jeito nenhum, que não é prejuízo, é ensinamento. É ensinamento. Se não fosse comigo, ia ser com outros. E que testemunho eu estava dando para a pessoa que fosse comprar? Eu sou pastor, presbiteriano, tal. Mas você me vê num carro desse? Que tipo de pastor? Isso ia acontecer literalmente, irmãos. Ele ia entrar na justiça, ia ser uma coisa assim, como no caso aqui de Elimeleque, mesma coisa. E eu tinha que responder por esses atos. Mas Deus antecipa isso. Não faça isso. Livramento, irmãos. Gracioso de Deus. Mas no momento a gente não vê a graça de Deus. A gente vê o quê? O prejuízo. A gente quer se livrar dele de alguma forma. Vamos seguir aqui. Mara, amargura, era um nome adequado para Noemi agora. Ela não se encontrava contrita e arrependida pela sua experiência em Moabe. Dureza de coração. A amargura faz isso. Não constrange e não nos traz arrependimento. O nome Mara era um nome com história, a história do povo de Deus que se rebelaram pelo fato de achar que ele não poderia prover as necessidades dele, em Êxodo 15, 23 e 24. Mara era o lugar onde o povo murmurou contra o Senhor por causa da água que não conseguiram beber. Como o povo no passado, o coração de Noemi estava amargurado contra Deus. Vamos aqui para a conclusão. Ateísmo prático consiste na prática de se tomar decisões sem levar o Senhor Deus em nossas considerações. Concordo com o autor. É um ateísmo prático. Para que eu preciso de Deus? Se eu posso tomar minhas decisões sozinhas. E aí o que acontece? Consequências terríveis. Vimos que Elimeleque tomou uma decisão drástica de abandonar a terra do pacto, mas sem se preocupar em entender o que Deus achava disso. Nós tomamos decisões assim em muitas ocasiões. No final, acabamos escolhendo frutos amargos, assim como Elimeleque. Também ocorre que as nossas escolhas afetarem profundamente aqueles que amamos, trazendo dois sofrimentos, a esposa e os filhos. E agora as noras. Espalhou. Não é? Quando planejar mudar para uma cidade, por exemplo, leve em consideração se essa mudança será o melhor para você em termos de relacionamentos com o Senhor. Olha que coisa interessante aqui. Senhor, eu quero mudar, mas isso vai melhorar a nossa relação, a nossa intimidade, vai ser mais
Se não vai, eu vou ficar quieto. Isso para qualquer coisa na nossa vida, não só a mudança de um lugar para o outro, qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer decisão. Deus muitas vezes não abandone o povo de Deus. Assim, peraí, vou parar aqui. Assim não seja um Elimeleque. Não abandone o povo de Deus. Muitas vezes a igreja pode até se assemelhar a Israel no tempo de Juízes. Ainda assim, jamais devemos esquecer que a graça, que a igreja é o povo amado do Senhor, o povo da aliança. Mas vale permanecer onde momentaneamente falta pão do que desfrutar da fartura em meio a Moabe deste mundo. Eu concordo aqui plenamente com o autor aqui. Também aprendemos como devemos reagir às experiências amargas que certamente virão sobre nós. Como Noemi, precisamos aprender a reconhecer a mão de Deus em todos os eventos que se nos acometem, sem exceção, todos eles, como diz Romanos 8, 28. Todos eles, irmãos. Está a mão de Deus presente ali. Deus está em tudo o que nos ocorre. Não obstante, diferentemente de Noemi, precisamos aprender a reconhecer também a bondade de Deus em tudo o que experimentamos, até mesmo nos momentos de profunda aflição. Cristianismo. Cristo. É difícil, extremamente difícil. E em tempo de aflição a gente não pensa noutra coisa a não ser na nossa própria aflição e como sair dela. Não interessa o caminho que eu vou tomar, não interessa a decisão, eu quero sair, eu quero arrancar, eu quero tirar isso de cima de mim. Essa é a sua preocupação. E muitas vezes o que acontece são decisões drásticas, pior do que a aflição que você está sofrendo. No caso aqui era a fome em Israel. Olha o que deu. Conclusão. Quais critérios você tem usado na tomada de decisões e planos para o futuro? Isso aqui é muito interessante, irmãos. São coisas simples, isso aqui não é coisa... São do nosso dia a dia, da nossa própria vida pessoal. Como você tem reagido aos momentos em que parece não haver pão na igreja? Você vai sair dela? Você vai abandonar? Você vai partir para outra coisa? Antes de fazer isso, consulta a Deus, se isso deve ser feito mesmo. Não toma decisão assim pelo que você vê, pelo seu julgamento, pela aparência. Não faça isso. Não faça isso. Para um pouco, ora ao Senhor, pensa, medita. Né? O meu temperamento, a gente vai ficando mais velho e vai sabendo lidar com certas coisas. Por exemplo, quando eu estou sob pressão, o que é que eu faço? Eu saio para andar. Ou eu vou nadar. Eu paro e saio. Porque se eu ficar, vou fazer bobagem. Então eu já percebo isso. Eu preciso de um tempo para diluir e pensar. Então eu tenho que sair do contexto. Porque se eu ficar no contexto, vou fazer bobagem. Porque vem o orgulho, vem a prepotência, aí você vai... Não, peraí, fura o balão, dê licença, eu preciso pensar. E sai. Sai. Se for uma coisa de muita pressão, no lugar que você trabalha, eu preciso ir no banheiro, dê licença aqui. Vai lá no banheiro, né? Ora, chora, sabe, rasga o papel, né? Sabe, e volta com com o coração mais quebrantado para tomar a decisão. Senão, vai tomar a decisão errada. Eu já percebi isso em mim. Então, quando está assim, uma discussão de marido e mulher. Antigamente, eu revidava. Hoje não. Preciso pensar. Aí sai de casa. Vou dar uma volta no quarteirão, vou nadar, vou fazer outra coisa aí, tá? Vou desaparecer em outro lugar, tal. Aí depois eu volto. Aí a gente senta e conversa. Isso é interessante. Como você tem reagido aos momentos em que parece não haver pão na igreja? Com paciência, perseverante ou com inquietação de alma, que o leva a pensar em abandonar o povo de Deus?
Você consegue enxergar tanto a soberania quanto a bondade de Deus nos eventos da sua vida? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O que é mais fácil aqui? Ter a convicção de que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Isso é mais fácil. A parte primeira é que é mais difícil, porque às vezes esse propósito, né, de Deus é justamente uma aflição, uma coisa mais pesada em nossa vida, né? Mas faz parte. Deus está com sua mão dirigindo a nossa vida e nos sustentando, irmãos. E nos guardando até a segunda vinda para a nossa redenção final. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse exemplo, por essa história, a história da família de Elimeleque, a história de Ruth. Obrigado como o Senhor é gracioso em nos deixar, Senhor, e nos revelar com clareza, né, os desastres da vida humana e a Tua graça soberana, Senhor, restaurando a vida humana, Senhor. Ruth aqui está, Senhor, nesse capítulo amarga, mas no decorrer da história, Senhor, a gente vai ver que ela vai, né, ter o coração quebrantado, Senhor. Ruth, não, Noemi. Obrigado como o Senhor escreve a história. Obrigado pela vida de Ruth, Senhor, esse contexto aqui das Ruths da história. Uma moabita que tornou-se a avó de Davi, Senhor. Ou é a bisavó de Davi. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua grande graça e por tua redenção em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos e aplicarmos e termos a plena convicção, Pai, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem porque te amamos, porque fomos chamados segundo o teu propósito. Obrigado, Senhor. Amadurece-nos em Cristo Jesus e fortalece-nos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.